tem gerado uma dificuldade muito grande no pessoal em relação a estar com a família, e isso tem deixado o pessoal surtado, né? Tem gerado uma dificuldade grande. E aí o pessoal, cada hora que a gente liga para um, tem um de um jeito, tem outro de outro. Aí eu pensei, poxa, como é que a gente vai resolver esse problema? Né? Como que a gente pode minimizar isso? Porque resolver é difícil, mas como que a gente pode minimizar essa situação? Que a gente pode fazer com que as pessoas estejam sadias mentalmente, que é algo que é muito difícil, mas que a gente pode tentar. Então hoje eu resolvi trazer uma convidada especial, vou trazer uma psicóloga para conversar com a gente, para que a gente possa, que ela possa, né, dar dicas de como fazer ter uma boa saúde mental, e nada melhor que ela para falar sobre isso com vocês. E eu vou colocar lá na live agora, a Eloá, como eu anunciei ontem, e vamos para um bate-papo. Hoje vai ser realmente um bate-papo com ela. Vamos lá. Olá, Eloá. Olá, Eloá. Seja bem-vinda. Tá joia? Tá joia? Oi, Juliano, tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo jóia. Vou deixar para você se apresentar um pouquinho. Gente, só cortar a minha calopsita, tá? Vai ficar um pouquinho complicado, mas não assustem. Esse momento difícil que a gente está vivendo, esse momento complicado, que a gente tem uma dificuldade muito grande em entender, né, o que está acontecendo, ou muitas vezes a gente tem aquela dificuldade em lidar com a situação e a gente acaba surtando. Às vezes a gente liga para alguém, porque eu não estou bem, porque eu não estou legal, que vocês sumiram, aí a carência vai lá em cima, principalmente com as pessoas mais velhas. Então a gente tem uma questão muito grande que a gente pode trabalhar em cima disso. E aí, eu queria que antes da gente começar nosso bate-papo, você se apresentasse e logo em seguida a gente dá sequência nesse tema. Ok. Então, prazer, como o Juliano mesmo já me apresentou, meu nome é Eloá, eu sou psicóloga formada pela Newton Paiva. Hoje eu atuo na área organizacional. E antes, né, de iniciar tudo, eu quero agradecer esse convite aí desafiador, essa primeira live que eu participo, então isso tudo é bem novo para mim. Mas como o Juliano mesmo também falou, ele me convidou para um tema que é muito atual, ligando aí a saúde mental com esse isolamento social e a questão do Covid-19, né, que nós estamos enfrentando. Então, em meio a toda essa pandemia, os cuidados com a saúde devem ser, sim, redobrados, igualmente com a nossa saúde mental. Então, no que eu puder ajudar, no que eu puder colaborar com o conhecimento, né, de vocês em como lidar com essa ansiedade que pode ser gerada devido a esse isolamento, podem contar comigo. Obrigado. E eu também quero abrir, pessoal, para quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta que, estando dentro do tempo, a gente vai responder. Esse momento, Eloy, é um momento que a gente vê que o pessoal fica muito ansioso, né? Eu mesmo estou ansiosíssimo para isso acabar logo, para isso passar, porque Quem não? é difícil, quem não. Então, fala um pouquinho para a gente, né? O que é ansiedade? Então, a minha percepção nesses dias é que por nós não sabermos, né, o que tudo isso vai gerar, como isso tudo vai acabar, gera muitas incertezas das consequências que podem vir durante esse período, e nós temos realmente ficado apreensivos, com medo, confusos e estressados, e mais uma série de emoções que podem sinalizar esse aumento do sentimento da ansiedade. E a ansiedade, ela é um sentimento inicialmente vago e desagradável, dando uma sensação de medo, apreensão, sendo caracterizado por uma tensão ou desconforto que é derivado de uma antecipação de uma situação perigosa. Então, sobre algo desconhecido ou estranho, e é tudo isso, né, que nós estamos vivenciando hoje. Nós temos vivenciado um cenário tenso, porque há vítimas, desconfortáveis, porque há muitas mudanças e também com diversas incertezas. Então, o sentimento de ansiedade, ele vem junto com uma série de emoções
né? Como eu mesmo citei, o medo, a aflição, a irritação, o estresse, a agitação que vai gerando em nós, e isso caracteriza o sentimento da ansiedade. E eu acredito que mesmo com todas essas incertezas que nós temos passado, é uma boa oportunidade para nós aprimorarmos nosso autoconhecimento. Então, é um momento novo, Uhum. né? E é uma chance de entendermos como nós podemos lidar com isso. Dentro desse, você falou uma palavra interessante aí, que é a necessidade do autoconhecimento. É, Uhum. como que a gente pode fazer para se autoconhecer? Então, o autoconhecimento, ele realmente às vezes parece ser muito complexo, né, para se alcançar. E eu estava hoje até conversando com a equipe que eu trabalho sobre esse tema, e uma colega até me falou assim: não, autoconhecimento parece que só pessoas bem-sucedidas conseguem alcançar. E nós que somos seres mortais só surtamos, né, e não nos conhecemos, não conhecemos as nossas emoções. Mas o autoconhecimento, ele envolve toda a estruturação de uma construção, de um processo contínuo. Então, tudo que nós fazemos, como a leitura de bons conteúdos, assistir vídeos, séries, o relacionamento que nós estabelecemos com nossas famílias, com nossos colegas, tudo propicia para um autoconhecimento, porque a partir do momento que eu me relaciono com outras pessoas, eu vou conhecendo como eu reajo às situações, o que eu sinto mediante ao medo, mediante a incerteza, mediante algum conflito. E a gente vai conseguindo se conhecer as nossas reações, conseguindo pensar e refletir melhor antes de agir, e começa a ter um pensamento mais estruturado sobre como agir mediante situações complicadas. E também reconhecemos incertezas, controlamos nossos sentimentos, e tudo isso ajuda nesse processo de autoconhecimento. Então, tudo que nós vivenciamos todos os dias, nós precisamos estar com a mente atenta e 100% presente, nos percebendo, para conseguirmos identificar aquilo que é nosso, aquilo que nos deixa chateado, aquilo que nos deixa angustiado, para termos esse processo contínuo de se conhecer. Porque eu posso ter 50 anos, mas eu ainda vou estar nesse processo de autoconhecimento. É um processo que a gente nunca vai parar. Então, às vezes, parece que é muito difícil, muito complexo, porque ele não tem fim. Ele nunca vai acabar. A gente vai sempre estar se conhecendo e aprendendo a lidar com situações através desse autoconhecimento que nós vamos tendo de nós mesmos. Perfeito. E acho que é um processo, uma parte mais difícil da questão toda é você se autoconhecer, né? Porque tem hora que Uhum. você assusta com você mesmo, né? Fala assim, poxa, esse sou Exatamente. eu, né? É complicado. Então, nossa, como é que eu reagi dessa forma, né? É, A gente acha que é uma pessoa tão tranquila e de repente estoura, nossa, como é que eu pude fazer isso? Então a gente vai realmente se conhecendo e percebendo que nós temos nossos pontos fracos, nossos pontos fortes e como conduzir, né, manejar esses sentimentos e emoções. verdade. Uma coisa que eu costumo brincar, que eu falo assim, nó, tô surtando, preciso de um psicólogo, preciso de um terapeuta. E a gente sabe, né? Não é que a gente sabe, eu acredito, se eu tiver errado, você me corrija, mas eu acredito que durante muitos anos a ideia de procurar um psicólogo vinha da base de só doido procura. Sendo bem, Sim. bem direto, só doido procura. E hoje esse autoconhecimento e essa percepção do ser humano em relação às suas necessidades, eu acho que está trazendo um novo comportamento que é a procura e a necessidade por um tratamento psicológico, por um tratamento terapeuta. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas Uhum. a minha dúvida é, quando que eu preciso buscar uma ajuda psicológica? Quando eu sei que eu preciso, ou é bom iniciar ou só na hora que está surtando? Então, eu gosto de falar, né, que o psicólogo, ele precisa, é muito bom ter um psicólogo que acompanha a gente a vida toda. E realmente eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que estão mega preocupadas, ficando doidas por não saber o que fazer, estão surtando dentro de casa e associando o que sentem, né, nesse momento com uma série de doenças mentais.
Entretanto, é muito importante destacar que nem todos os problemas psicológicos apresentados nessas circunstâncias extremas, elas vão poder ser classificadas como possíveis doenças. Então, a maioria pode ser classificada como uma reação normal diante de uma situação anormal, que é o que nós vivenciamos hoje. É realmente algo atípico, inédito, que nós vamos ter que usar da nossa habilidade de adaptação para criar novas soluções, estratégias para enfrentarmos o que é novo. Então, é de extrema importância, né, ter o autoconhecimento para a gente saber o limite dessa ansiedade que eu estou vivenciando. Então, o autoconhecimento ele é muito, muito importante nesse ponto, porque caso eu nunca tenha participado de um processo terapêutico com o psicólogo, eu preciso saber qual que é o limite. Até que ponto eu consigo lidar e até que ponto isso está me gerando um extremo sofrimento emocional. Então, às vezes as pessoas têm carregado várias situações anteriores que, ao ter que se adaptar e deparar com esse novo, fica muito mais difícil criar saídas e começam a gerar um sofrimento mental muito maior, gerando possíveis somatizações em nosso corpo, como crise de pânico, crise de ansiedade, problemas no estômago, enxaqueca, problemas na pele, dentre outras somatizações que podem acontecer, e que aí sim se faz muito necessário e urgente um apoio psicológico. E o mais importante que eu acho dentro disso tudo é não ter vergonha de pedir ajuda. É o principal. Como você falou, antes o psicólogo era visto pessoas que tratam de doidos, né? Mas eu acho que a gente tem quebrado esse estigma e tem se cada vez ficado mais nítido a necessidade de pedir ajuda quando necessário. E pedir ajuda é uma oportunidade assim, muito grande de ter um auxílio de se cuidar, de fortalecer a sua mente, de se conhecer profundamente e também, né, a chance de descobrir que um psicólogo em nossa vida é importante em todos os momentos, né? Tanto na crise como também em outros momentos. Perfeito. E eu acho até que, né, mais pra frente a gente pode começar a entrar em pontos que eu possa falar assim, aí surge a necessidade, né, também urgente de buscar um psicólogo, mas eu queria deixar claro que o psicólogo ele é para as crises e também para a vida toda, momentos difíceis, momentos de rotina, momentos felizes. Então, caso, né, ao longo dessa nossa conversa, alguém possa identificar a necessidade, né, de utilizar da ajuda de um psicólogo, não hesite, procure. E hoje os psicólogos nós temos usado, né, a ferramenta do atendimento online. Então, em situações de pandemia, esse recurso está sendo muito útil e está crescendo aí no mercado. Então, não precisa esperar a pandemia acabar, né? Caso identifique, se preciso de um psicólogo hoje, já pode entrar em contato com vários psicólogos que vão realizar um atendimento online. Ótimo. Eu tenho observado também, só abrindo um parênteses, pessoal, quem estiver acompanhando a live, eu falei isso antes, quem entrou agora, se quiser mandar alguma pergunta, pode mandar enquanto a gente está online aqui, a Eloá vai responder, tá bom? Nesse momento que a gente está vivendo da Covid-19, como que a gente pode lidar com as frustrações que são geradas nesse período? Porque eu observo que muitas vezes a gente tem vontade de fazer algumas coisas, a gente quer alguns resultados que não podem vir, né? Por exemplo, tem muita gente hoje que perdeu basicamente renda, clientes, dificuldades, então isso vem gerando aquele acúmulo de frustrações. Como é que essas pessoas podem lidar com isso, com essas frustrações geradas nesse momento e pelo impacto, né, que a Covid tem trazido? O primeiro ponto assim, que eu acho mais essencial para lidarmos com essas frustrações é reconhecer e acolher os receios e o medo que a gente pode sentir diante da situação. Então, mediante uma situação de desemprego, de uma perda de um familiar, de não, né, poder ter contato também com outras pessoas, não esconda de você mesmo aquilo que te traz receio, aquilo que te aflige, aquilo que te traz uma série de emoções talvez, né, mais negativos. Então, utilize esse momento para refletir, observe e se perceba como você responde
né, a esses receios e a esses medos. Observe quais são os seus limites, o que te incomoda, quais as emoções que surgem ao estar ansioso e exercite a habilidade de trazer a sua mente para o presente. Porque às vezes a gente ficar colocando a nossa mente em situação de ficar imaginando o futuro, possibilidades que podem acontecer e que também não podem acontecer, isso estimula o aumento da ansiedade em nós. Então, acolha os sentimentos, acolha os medos e após esse momento de reconhecer suas emoções, haja, crie planos de ação que pode te ajudar a enfrentar esses medos. Então, assim você pode controlar ou manejar as situações que podem te propiciar a ansiedade. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Nesse momento de pandemia, eu tenho muito medo de trazer o Covid-19 para minha casa, eu não estou trabalhando no home office, então eu não posso deixar também esse medo me paralisar e tomar conta de mim. Então, o meu plano de ação é, depois do trabalho, chegar em casa e me higienizar, tomar banho, colocar a roupa para lavar e evitar um contato muito próximo com os meus familiares. Então, eu acho que o ponto principal é não deixar que esses medos te paralisem, criar planos de ações que funcionem para você, teste, veja o que funciona, veja como você pode conseguir amenizar esses sentimentos, dando uma tranquilidade emocional e buscando também conversar com outras pessoas para ver como elas estão reagindo, quais foram as soluções que elas deram para esses problemas, porque através dessas conversas pode surgir ideias muito bacanas de prevenção que você mesmo pode seguir. Então, mediante um desemprego, o que o meu colega também está fazendo, mediante o isolamento social, o que meus amigos estão também realizando para sair dessa situação de constante frustração da pandemia. E é também muito necessário se adaptar, né, aos planos de vida, de acordo com as condições também que estão associadas e impostas a nós. Então, eu conheço muitas pessoas que iam viajar nesse período, mas também precisaram cancelar. Pessoas que iam se formar na faculdade, ter colação de grau, mas tiveram sua formatura também cancelada ou postergada para outra data. Aulas que eram presenciais e se tornaram online. E nesse período é necessária a compreensão de que mudanças de planos acontecem e que é preciso se adaptar a essas mudanças. E, assim, é muito importante também a gente, com toda essa mudança e readaptação e reformulação de planos, nós precisamos alinhar a expectativa com a ansiedade. Porque a expectativa é algo que você espera que algo aconteça de acordo com o que você quer. E se alguma situação foge do seu controle, pode aflorar, então, essas emoções e gerar ansiedade. Então, a gente precisa aprender a manejar essas expectativas e adaptá-las ao contexto real que está sendo vivenciado. Então, lembre que sempre as adaptações, né, têm que ser de acordo com as condições necessárias e também não adianta você criar estratégias de cancelei minha viagem internacional, mas eu vou para um sítio com os meus amigos. A gente precisa ter consciência, né, e saber realmente se adaptar a uma forma que vai ser produtiva a esse momento e também conseguir controlar essas mudanças emocionais nesse período. Perfeito. A gente já chegou para a gente aqui 2 perguntas. Eu vou deixar essas perguntas, pessoal, para o final, tá? Então elas já estão registradas aqui, eu vou deixar essas perguntas para o final. No resumo também, Eloá, eu acredito que vou trazer para a minha área, né, que é comunicação. Eu acho que a questão da gente ser criativo também é fundamental nesse momento, né? A gente usar a nossa criatividade para lidar com as situações de forma geral, eu acho que é muito importante. E aí vem uma questão que eu observo dia a dia e me incomoda profundamente, que é a questão do chamado da mídia, né? A mídia tem hora que ela não ajuda nem um pouquinho. Eu brinco que eu brinco que é o Cid do eu sempre com a minha esposa para assistir o Cid do
da Era do Gelo, né? Vai começar um jornal, a gente já fala, nós vamos morrer. Aí começa outro, nós vamos viver. E fica nesse processo aí de vai e volta. Como que Aham. a gente lidar com as informações da mídia e a ansiedade? Porque isso arrebenta a gente se a gente fica consumindo porcaria. Exatamente. Então, é muito importante nós termos o conhecimento sobre o que está acontecendo, até para a gente se preparar e prevenir, mas é principalmente fundamental a gente buscar fontes confiáveis de informação. Então, buscar sites da Organização Mundial de Saúde, um jornal que você ache confiável, mas é essencial evitar esse bombardeio de informações, porque a todo momento surge um dado novo, o que leva os noticiários a lotarem as programações de reportagem. E apesar de ser importante procurar conhecimento, o fluxo constante de notícias gera preocupação e extremo estresse. Então, tudo que for auxiliá-los a diminuir esse estresse e preocupação é estabelecer um horário do dia para informar, então, para se informar. Então, cria um plano de ação falando assim, tal horário, na parte da manhã, eu acho mais fácil eu assistir um jornal. Então, assisto o jornal na parte da manhã ou leia o jornal, né, seja físico ou virtual, para você se informar e seguir esse plano, porque se você fosse bombardear de informações o dia todo, a todo momento, com certeza o seu nível de estresse vai ficar agudo, extremo e seu nível de ansiedade vai aumentar muito mais. Então a dica é realmente controlar a quantidade de informação que você vá ter acesso todos os dias e buscar fontes confiáveis para ter essas informações. É verdade. E uma coisa que eu tenho observado é que a maior dificuldade que a gente tem em relação à mídia, no contexto geral, é que se selecionar essa informação é algo muito difícil. É algo Sim. muito complicado. É lógico que existem alguns meios de comunicação que a gente consegue identificar claramente onde está qual que é o posicionamento, o que esse meio de comunicação quer, se ela quer realmente gerar uma ansiedade, porque, gente, isso é fato, tá? Eu vou abrir um parêntese lá nessa conversa nossa Fique à para vontade. falar da minha área. Isso é fato. Os meios de comunicação, existem canais de comunicação que exercem determinado tipo de pressão dentro da informação, ele finge, entre aspas, que está comunicando, mas ele não está comunicando, ele está tentando te manipular. Então, quando isso acontece, muitas vezes a gente consegue perceber. Não usa só um canal de comunicação, não usa só um meio de informação. Procure vários. A gente tem internet, a gente tem diversos canais de televisão. Comece a observar como que está o posicionamento de cada um, até mesmo para você conseguir montar a sua crítica ou a sua opinião sobre aquela informação que está sendo colocada para você. Né? Porque dependendo do caminho que esse meio de comunicação segue, o interesse dele é realmente ou te manter preso em relação à ansiedade, depressão, medo, ou outro vai te colocar para cima, vai te mostrar os fatos de realidade e muitas vezes vai te ajudar a sair daquilo. Existem sim canais Uhum. que fazem essa diferenciação. E aí, eu quero colocar um outro ponto agora, Loa, que eu acho que isso puxa muito também para os idosos. Né? Eu tenho uma avó de 80 anos que mora sozinha e nesse momento tenho certeza que ela tem uma situação que se chama solidão, né? Porque tá de certa forma isolada. Como que a gente pode lidar com a solidão? Então, manter ativa a nossa rede socioafetiva, né, estabelecendo contato, mesmo que virtual, com familiares e amigos e colegas, é muito importante. Ficou nítido, né, o movimento na internet, na quantidade de vídeos chamadas que estão sendo feitas, as lives para promover o contato e o entretenimento para as pessoas não se sentirem sozinhas ou ociosas em casas. E, na minha opinião, nós já estávamos trilhando um certo caminho de isolamento social, com quadros de jovens que ficavam em casa, jogando horas presos no quarto, sem contato com os demais da família,
pessoas que focavam apenas no trabalho, no estudo e não encontravam, né, os seus parentes. E eu acho que a pandemia ele abriu nossos olhos para a importância desse contato afetivo. E é muito importante e oportuno, nesse momento, aumentar a nossa rede de apoio social. Então, como uma ferramenta de cuidado mesmo. Então, buscar pessoas de confiança para você estabelecer esse vínculo, estabelecer o contato semanalmente através da videochamada, através de ligação, né? Quantos jovens hoje nunca não gostam de ligar, não gostam de falar no telefone, mas é uma oportunidade única de iniciar essa prática, né? E depois que a pandemia passar, continuar ligando para colegas, ligando para a família, ligando para nossos avós e dando importância mesmo para essas pessoas que são a base da nossa família, da nossa vida, né? Então busque pessoas de confiança que quando você achar que a casa está caindo, você vai mandar uma mensagem, você vai ligar e a pessoa vai estar ali disponível para te ajudar. Então não acanhe também em falar para as pessoas, né, que você precisa de algo, que você precisa de apoio, corra atrás e construa nesse momento a sua rede de apoio afetiva. E os nossos idosos, né, nossos avós, eles têm às vezes uma dificuldade maior de mexer com as coisas digitais, né? De mexer com o celular, mexer no Facebook, no Instagram. Então, às vezes vai demandar de nós paciência de auxiliá-los e ensinar a como mexer. E caso não seja possível, né, uma ligação no telefone fixo que seja. Eu acho que a maioria dos avós tem ainda o telefone fixo. Para ligar e atender, assim, é muito simples. Então, a gente também tem que se adaptar essa forma de contato com as pessoas da forma que elas conseguem fazer e também estar disponível para ter um contato próximo das pessoas, mesmo que distante, né? Utilizando aí a tecnologia a nosso favor. Exatamente. Eu costumo brincar que antigamente a gente não dava valor no grupo do WhatsApp da família. Hoje o grupo do WhatsApp da família ficou essencial, né? Exatamente. Aproximando as Quando pessoas. fica até muito calado, fica até estranho, né? Sente falta. Hoje nunca se teve tanta importância uma figurinha de bom dia que a vovó manda muitas vezes no grupo, né? E aí, nesse processo, uma coisa que me chama muita atenção em relação a esse tempo ocioso que nós temos, né? Porque para muitos gerou um tempo ocioso. Você, por exemplo, não está trabalhando em home office, mas se tivesse, provavelmente teria um tempo ocioso em cima disso. Aí a minha pergunta é: como que a gente pode lidar com a procrastinação dos nossos afazeres com tanto tempo disponível e não se culpar por isso? Porque eu volto de novo para minha área a gente tem o que a gente chama de deadline, né? A gente tem uma tarefa pré-definida e muitas vezes a maioria dos profissionais vai deixando para cumprir no finalzinho, ou muitas vezes empurra isso para frente, muitas vezes desespera porque não vai conseguir cumprir. Já para quem está à toa, vamos dizer assim, né? Com tempo disponível, como é que ele vai lidar com isso sem se culpar quando vê que o dia já acabou, por exemplo? Então, para quem está trabalhando no home office, né, a dica maior é criar rotina. Mesmo, né, estando trabalhando em casa, estabeleça o horário que você vai ali ligar o seu computador, notebook, para iniciar a sua tarefa de trabalho. Tente manter uma rotina como se você estivesse saindo de casa. Então, se todos os dias você acorda às 6 horas da manhã, continue acordando no mesmo horário, tome um café tranquilo, se arrume como se você fosse sair de casa, fique arrumado dentro de casa mesmo, trabalhando, que isso estimula e nos dá ânimo até para fazermos as tarefas obrigatórias que nós temos que fazer com relação ao serviço. E no mais também é conversar com toda a família, porque a família toda ela precisa participar desse momento. Então, fala assim, gente, de tal a tal horário eu vou estar trabalhando, eu preciso de silêncio. Não fiquem me chamando o tempo todo para
abrir a porta que a campanha está tocando, para atender um telefone que seja. Então eu preciso desse momento de concentração e a família toda precisa participar desse momento. E para quem, né, tem um tempo disponível maior, como você mesmo falou, está um pouco à toa, essa é a hora de fazer o que antes a gente tanto queria e não conseguia. Então, eu até falei que eu não estou trabalhando no home office, mas o trânsito para ir e vir está muito mais livre, então eu estou chegando em casa também mais cedo, e eu também estou tendo esse tempo que eu fico assim, o que eu vou fazer com ele, né? Então, é importante a gente buscar fazer algo que a gente antes não tinha oportunidade de fazer. Então, que seja exercitar dentro de casa, colocar os estudos em dias. Tem muitas escolas que estão dando descontos, disponibilizando cursos gratuitos online, então se capacite, aproveite desse momento para você se capacitar também nos estudos. Se você tem filhos, promova brincadeiras diversas com eles. Na internet tem várias brincadeiras. Opa, probleminha com o Skype. Vamos ver se volta, só um minutinho. Pois é, gente, enquanto caiu o Skype aqui da Eloá, enquanto ela volta, a gente, para quem chegou agora, a gente está falando um pouquinho sobre a questão da ansiedade, da dificuldade, do medo, né, muitas vezes de que a gente está passando, né, e como a gente pode manter o nosso psicológico em dia, como que a gente pode fazer para que o nosso psicológico não seja afetado em relação a esses problemas que a gente está vivendo atualmente, né? Caiu, a Eloá caiu, mas eu vou voltar com vocês aqui até a gente conseguir restabelecer a conversa com ela aqui, mas ela estava falando uma coisa muito importante, sabe, gente? A gente tem que entender e aprender a lidar com determinadas situações do nosso dia a dia, a lidar com essas dificuldades, controlar a ansiedade, porque senão a gente pira, literalmente, né? Me parece que a internet dela lá caiu, mas daqui a pouco eu coloco ela novamente na conversa. Eu quero deixar aqui meu áudio também deu problema, questão técnica, o pessoal que está me avisando, muito obrigado. A Eloá caiu, por isso que o áudio não ficou legal. Obrigado a Flávia, que está comunicando para a gente que está sem áudio, o Fernando, a Elisângela, já
eu acho que agora o áudio está entrando para vocês. Então vou voltar um pouquinho que eu estava falando, é que a Eloá parou na conversa que a Eloá estava tendo com a gente aqui, ela estava falando sobre a importância da gente trabalhar o nosso tempo, de tratar essa ansiedade, e é importante ressaltar que a gente tem pessoas perto da gente, a gente tem avós, mães, pais, tios que estão em isolamento, e que muitas vezes a gente não é só cuidar da nossa forma só da gente. A gente tem que lembrar que hoje a gente vive numa sociedade que a gente precisa cooperar com o próximo, a gente precisa fazer com que essas pessoas sofram menos, né? Às vezes você pode ajudar diminuindo uma ansiedade daquela pessoa, pelo simples fato de receber uma ligação, de estar próximo, ou também você vai poder ajudar o outro mandando uma mensagem de carinho. Então isso é importante, né? É necessário a gente se ajudar nesse momento, né? Para que tudo ocorra bem, que tudo funcione bem, que a gente passe por isso o mais rápido possível, tá? Enquanto ela não retorna, eu quero falar para vocês um pouquinho, eu já vou adiantar um pouquinho do final do nosso processo aí, que a gente já está quase chegando ao fim. Eu vou colocar na descrição da live, assim que ela terminar, eu vou colocar uma música de um grupo que se chama Talk, que se chama Color People, e que fala de pessoas diferentes, né? Nós temos pessoas diferentes, cada uma do seu jeito, cada uma da sua forma, e entra também no contexto disso que a gente está falando, que essa forma de ser, essa forma de lidar um com o outro, é também entendendo as diferenças. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua forma de agir, a sua forma de falar, ou até mesmo a forma de se expressar sua dor, expressar seu sentimento, e a forma que a gente tem, muitas vezes, é traduzida, como eu falei na última live, de uma forma não muito agradável, mas nós podemos minimizar isso. A gente pode fazer com que as coisas sejam diferentes, que a gente consiga estruturar de uma forma melhor, porque essa dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes isso é inerente a ela e não é porque ela quer, né? Não é porque aquele jeito dela, quando eu falei de Jonas, aquele jeito dela não é porque ela simplesmente quer estar daquele jeito. Ela tem uma bagagem, ela tem um histórico, e isso faz com que as coisas sejam feitas ou as atitudes dela sejam de uma forma não muito agradável. Então vamos pensar nisso, vamos fazer diferente para a gente e para o próximo, né? A Eloá me mandou uma mensagem aqui, falou que teve um probleminha com a internet lá na casa dela, e já ela já vai voltar com o Skype no celular, tá? Ela está colocando ele no celular para a gente não terminar essa conversa, que essa conversa está muito legal. Fica aí, segura um pouquinho que a gente já volta com ela. Pessoal, só falando um pouquinho de novo dos jovens, para quem não conhece, Jovens com Propósito é um ministério, a gente pode chamar assim, sem denominação, mas que tem o caráter cristão, tá? Então, se você, independente qual seja a sua religião, qual seja a sua denominação, né, se você tem os princípios cristãos, esse é o canal que a gente tem, né, que a gente colocou disponível para conversar um pouco sobre questões do nosso dia a dia que a gente está vivendo agora. Eu pretendo trazer outros convidados para que nós possamos falar, né, de outros temas, de outras formas, que eu acho importante, diversos pontos de vista. O principal desse projeto é justamente nós termos diversos pontos de vista que podem se alinhar, né? Então, compartilha os nossos vídeos, assiste as nossas lives,
Interaja com a gente. Eu quero agradecer, né, a quantidade de comentários que a gente teve aqui, é algo bem surpreendente. Pedir desculpa até mesmo pelos os problemas técnicos que a gente estava tendo aqui. E só um momentinho que a Eloá voltou, eu vou colocar ela no canal aqui de novo, só um instante, tá, gente? Espera aí só um pouquinho, que eu vou ver se eu consigo trazer ela para cá. Aê, espera aí. Muito bem, deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui para a gente poder continuar. Só um momentinho. Aê, deixa eu só cortar o áudio. Perfeito. Agora acho que tirou o eco e voltamos, né? Probleminha técnico aí, mas a gente está de volta para a gente continuar o nosso papo aí. Lá, vamos lá. A gente tinha parado no que a gente... Pessoal, se vocês não estiverem ouvindo direito, dá um oi aqui para a gente nos comentários, se o áudio está ok, se está tudo perfeito. Se tiver alguma variação, manda aqui para mim, tá? A gente estava falando em relação à procrastinação, ao nosso tempo e como a gente não se culpar por isso, né? Como que isso funciona, né? Quais as dicas que você tem para a pessoa não se culpar e não sofrer por isso? Vocês já ouviram, mas sobre a procrastinação, né, quando a gente tem uma obrigação, principalmente trabalhando no home office, é algo assim, crucial. E isso também é um momento de toda família, porque você precisa, né, estabelecer a mesma rotina que você tinha antes do trabalho, acordar no mesmo horário, ter as mesmas atividades que antes você precisava ter. Você precisa também ter a colaboração de todos os seus familiares para eles estarem naquele momento de trabalho justamente voltado para alguém que... Eloá, não sei se pro pessoal tá da mesma forma, mas aqui para mim tá saindo um pouquinho metalizado. Então eu vou pedir só para você dar uma pausa maior nas falas para a gente conseguir te ouvir, porque não sei o que está acontecendo, a transmissão não tá muito legal. Então é importante estabelecer uma rotina para você conseguir, né, atuar e ser o mais produtivo possível com relação ao trabalho. Para as pessoas que estão, né, como você mesmo disse, com tempo livre sobrando, né, que estão em casas, têm uma determinada atividade, é a hora de colocar em prática aquilo que a gente tanto queria fazer, mas não conseguia. Então, é a hora de ter novas habilidades, buscar novos conhecimentos. Então, há várias escolas que estão disponibilizando cursos gratuitos ou com valor mais barato de forma online. Então, é a oportunidade de você se capacitar, é a oportunidade de você aprender uma língua estrangeira que antes não conseguia estudar, aprender um instrumento, ter uma amiga que está aprendendo a fazer cuidado. Então, é a oportunidade de para em prol, né, da sua capacitação, do seu desenvolvimento como pessoa. Seja ela no âmbito de hobby, para a sua saúde mental, seja ela mais produtiva no âmbito profissional. E eu de mais tempo livre, muito também que pode ter um apetite maior, né, nas pessoas, e uma relação em situações de hostilidade. Então, é importante também que as pessoas tenham esse acesso. Então, quando eu posso conhecer minha casa de fruta, procurando uma coisa saudável, gosto de, né, importante com você, e gerando então, é importante onde essa procrastinação de trabalhar
de você saber a hora de procurar uma ajuda de um psicólogo. Perfeito. Olá, o pessoal está reclamando que o som ainda não está legal, tá? Gente, vou pedir desculpa, mas é porque ela está no celular, então o celular pode dar esse som metalizado, essa diferença, e a gente vai tentar ajustar aqui, tá? É, Vamos lá. E aí, só pra gente dar, né, mais um passo aqui, eu quero ver com você uma outra questão. É, as pessoas muitas vezes elas têm um sintoma de ansiedade nesse momento, né? E você está me ouvindo bem? Estou, Tá? eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá ótimo. Então, muitas vezes a gente tem os sintomas de ansiedade. Como que a gente pode ajudar as pessoas que estão com sintoma de ansiedade? Sim. Durante, né, essas situações de pandemia, até como a gente já falou, essas reações elas podem realmente acontecer e existem estratégias para lidar com ela. E uma delas é investir em práticas que auxiliem nessa redução do nível de estresse. Então, cada um tem uma forma de extravasar o seu nível de energia e estresse, e talvez agora nós precisemos de descobrir novos meios para fazer essa redução de estresse agudo. Mas caso vocês tenham alguém próximo que esteja passando por esse momento de muita ansiedade, os sintomas normalmente é agitação, é irritabilidade, às vezes pode causar em casos mais graves, né? Uma falta de ar, uma falta de norte também, no sentido mais de percepção mesmo, porque a pessoa vai estar tão voltada para o futuro que ela pode até na sua fala trazer todos os assuntos no futuro, né? E é importante trazer essa pessoa para o presente. Então, exercícios que auxiliam a pessoa a situar o momento presente que ela está vivendo são exercícios de localizar o aqui e agora. Então, como você está se sentindo? Aí você fala, eu estou irritada, eu estou suando muito, meu coração está disparado. Que roupa você está vestindo? Eu estou vestindo tal roupa, eu estou em tal lugar, e ela vai se localizando no aqui e agora e parando de ter esse pensamento voltado para o futuro e trazendo a sua mente para o presente. E há também exercícios de respiração, onde há muitos na internet que ensinam, então, uma respiração mais lenta, que vai trazendo essa sensação de tranquilidade e alívio e vai trazendo essa estabilização da pessoa em caso, né, de um sintoma de ansiedade mais grave. Então, essas podem ser formas de prevenção, mas caso a cada sintoma de ansiedade ela vá piorando, né, e te trazendo um prejuízo emocional maior, também é muito importante ter um acompanhamento psicológico para você conseguir identificar de forma mais assertiva quais são as situações que têm te trazido ansiedade, se é realmente esse contexto de pandemia, se você também já tem carregado outros assuntos que possam te propiciar essa sensação, né, esses sentimentos e essa afloração de emoções. Perfeito. Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho em cima dos comentários, que a gente recebeu alguns comentários aqui. Quero agradecer o pessoal que está participando, muito bacana. Inclusive a quem, enquanto você estava fora, eu tentei render um pouquinho o gancho e tal, problemas técnicos. Gente, primeira live que a gente está fazendo com participação, então, assim, algumas questões técnicas a gente vai ajustando, mas quero agradecer a participação de todo mundo. E inclusive enquanto você estava fora, olha, o áudio não tá legal, olha, isso assim, tá muito bacana, muito obrigado, gente. E aí eu quero vou falar primeiro nos comentários que chegaram, depois são duas perguntas. Um comentário foi da Eliette Costa, que eu acho que essa você conhece bem.
Ela falou o seguinte: estamos nos falando mais via videochamadas e assim nos vemos mais. É o que a gente tinha comentado, né? Família, para quem não sabe, ele é tia-mãe da Eloá, e, e isso aí é bem legal, sabe? Trouxe, por mais que seja um distanciamento digital, trouxe uma proximidade maior e a gente passou a valorizar mais as pessoas que estão distantes da gente, né? Sim. E isso é bem real, assim, né? Nós estamos conversando com vários parentes por videochamada e também com pessoas, amigos, né, da vida. A gente tem feito chamadas de vídeo compartilhadas com 4, 5 pessoas, algo que eu até ensinei para minha mãe, ela não sabia, e eu fui acrescentando pessoas, nossa, que legal, e ela começou a fazer com as amigas dela. Então, tem sido uma experiência muito bacana nesse É sentido. verdade. É, o Alisson Alexandrino da Silva realmente precisa variar as fontes de informação. Foi o que eu falei no início, quando a gente estava falando de imprensa. Busque sempre Uhum, várias fontes de informação para você formar sua opinião. E não só sobre o Covid, mas sobre todos os temas que te interessam. Nem sempre um exato. único lugar vai ter a informação 100% verdadeira. Por mais que aquele canal seja confiável, em algum momento a informação dela pode não ser 100% precisa. Então, se você tem mais fontes de informação, automaticamente a sua possibilidade de ter uma opinião formada de uma forma mais precisa é mais assertiva. E é importante e é importante transitar entre Sim, esses meios de comunicação e as informações, mesmo que sejam conflitantes entre si, né, sobretudo, para, mesmo que não concorde, né, você ter um conhecimento mais geral e poder formar a sua própria opinião e a sua crítica sobre aquele assunto. exatamente. A Flávia Juscelino mandou aqui pra gente, pessoal, também pode procurar atividades em casa, como fazer alguma coisa para vender, máscaras, bolo, artesanato. Ou seja, se a gente falou um pouquinho antes, eu puxei o gancho da sua conversa sobre criatividade, né? Esse é o momento de ser criativo, e se adaptar, né? Se adaptar àquele momento, a esse momento, tanto psicologicamente como financeiramente, né? Exatamente. A gente tem aqui duas perguntas. Eu já vou para as perguntas com você agora. E uma das perguntas é o seguinte: é da Elisângela Silva. Acontece de uma pessoa estar com depressão e não saber? Acontece. Assim, como eu falei, é importante a gente reconhecer e acolher os nossos sentimentos, e nem sempre a gente reconhece aquilo que nós realmente estamos de fato sentindo. Sim, Pode ter negações, né, de sentimentos, onde eu tenho sentido meu humor diferente, mas eu não quero admitir, eu não quero reconhecer que eu preciso de ajuda, seja por uma resistência mesmo, a uma busca de um profissional como o psicólogo, ou seja, preocupação com o que os outros vão pensar. Ah, mas eu sempre fui uma pessoa alegre, como é que eu estou sentindo isso agora? O que os outros vão achar de mim? Vão achar que eu estou ficando doida? Então, pode ter, sim, alguma fase de negação, mas para um enfrentamento, né, de sucesso, mediante uma possível depressão, é criar os planos de ação para ir contra a esse sentimento que pode te paralisar em algum determinado momento. Então, estabelecer um diálogo, falar sobre aquilo que te incomoda, entender como é que você está inserido nessa situação complicada que pode estar vivenciando e que está te levando a ter esses sentimentos mais depressivos, né? Ou se você ainda está caminhando num caminho para a depressão, é importante você falar sobre, porque à medida que você vai falando, você vai ressignificando ali seus sentimentos, vai ressignificando o que você considerou das situações,
e você pode enfrentar de forma mais assertiva esses sentimentos negativos. Mas é importante as pessoas que estão ao nosso redor também, nós, né, temos uma atenção voltada para as pessoas ao nosso redor, com mudança de comportamento, mudança de atitudes, e estar próximo, para que no momento que essa pessoa reconheça que ela precisa de ajuda, que ela está enfrentando uma situação de depressão, você também possa estar ali de forma empática e acolher essa pessoa. Eu quero trazer um pouquinho para o lado cristão da coisa. Gente, eu quero lembrar que a depressão, eu tô pensando aqui, tomando cuidado na forma que eu vou falar, mas a depressão em si, gente, ela é algo que precisa de ajuda. Né? A gente ainda tem uma cultura, muitas vezes, dentro da religiosidade, que a depressão ela é algo meramente espiritual. Não, pode ser também, eu não estou falando que não seja, mas depressão precisa de tratamento, precisa de ajuda, tá, gente? Precisa de acompanhamento. Eu quero deixar isso muito claro, porque muitas vezes a gente, por ignorância, que ignorância nada mais é que falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, a gente faz o diagnóstico de algo errado. E não, muitas vezes aquela pessoa precisa de ajuda. Primeiro pede ajuda e depois a gente olha o espiritual dela, né, em paralelo. Mas ajuda é fundamental, tá? E a última pergunta foi da Marina Quintiliano, sobre o processo de autoconhecimento. Por onde que a gente tem que começar? Então, como eu até falei no início, né, a psicoterapia, ela ajuda muito nesse processo de autoconhecimento, de você poder falar sem medo de julgamento, sem medo, né, daquela pessoa ali que está te ouvindo possa estar pensando de você, mas estabelecer esse diálogo para verificar como você está inserida no mundo, como é que você entende, como é que você se percebe no mundo, é muito importante. Então, o primeiro passo é começar a falar. Caso você não tenha interesse ou não tenha ainda uma condição de ter um processo terapêutico, existem projetos sociais que realizam esse atendimento com preços, né, sociais ou até mesmo sem cobrar uma taxa assim, muito significativa. E caso precisem também, podem me procurar, eu tenho vários contatos de locais assim. Então, gerar essa possibilidade de análise dos seus pensamentos, análise dos seus sentimentos, dos seus comportamentos recorrentes e quais são as consequências desses comportamentos, é um princípio para uma análise. Então, preste atenção, né, nas suas necessidades, aprenda a dizer sim quando devido, quando não, conheça seus limites, estabeleça também seus limites no relacionamento com as outras pessoas. São medidas assim simples que podem ser tomadas diariamente e que vão te fazer se conhecer muito mais. Então, pratiquem o hábito de ter a sua mente presente, porque às vezes a nossa mente ela divaga tanto que a gente não se percebe. Às vezes eu estou num dia super irritada, mas eu não sei por que eu estou irritada. Ou eu estou ansiosa, mas eu não sei por que eu estou ansiosa. E isso é causado por uma mente dispersa. Então, para ter o autoconhecimento, você precisa ter uma mente presente, onde você vai começar a se perceber as suas emoções e o que você pensa quando vem alguma emoção, para você começar a se conhecer, como é que você reage, quais são as consequências. Então, eu acredito que esses sejam os primeiros passos, assim, você manter a sua mente presente e analisar todos os pensamentos, atitudes e comportamentos que você possa ter. Perfeito. E aí, claro, né, que a gente não pode deixar de falar que o nosso projeto como um todo, quando a gente traz alguém para conversar com a gente, Eloá está estreando aí essa live conosco, né, do nosso projeto. Privilégio. Como? Tive esse privilégio. E a gente que teve o privilégio de você, da sua exposição, da sua forma de falar e as suas orientações com a gente. Claro que tudo tem uma base bíblica, né? E dentro desse contexto, eu queria que você trouxesse para a gente o que você tem como
como base bíblica para isso tudo que a gente vem falando? Então, a inteligência, né, ela é emocional, é caracterizada pelo autoconhecimento emocional para tomar decisões corretas, e o controle emocional, né, é característica de pessoas inteligentes emocionalmente. Mas acima de todas essas coisas, né, tanto que nós estamos vivenciando ou passando, nós temos Cristo. Uhum. E é difícil recomendar, né, mesmo sendo psicóloga, uma fórmula que vá te dar uma paz completa mediante todas as situações que você pode enfrentar. Mas nós estamos num cenário inédito, então nós não temos essa fórmula perfeita. Mas Deus, ele pode te dar uma paz que excede todo entendimento. Então, mesmo que os homens não entendam, não seja compreendido por eles, essa paz que, embora tudo a gente está enfrentando, a gente tem uma confiança, vem do Senhor. E eu queria ler um versículo que está lá em Filipenses 4, 7, 9. Só um minutinho que eu vou abrir aqui na minha Bíblia. E aí, gente, enquanto ela está abrindo, no final eu vou, assim que a live for publicada pelo Facebook, por enquanto a gente está fazendo só no Facebook, eu vou colocar o link da música que eu comentei com vocês. Enquanto você estava fora, eu falei da música do Digital, que Color People, que fala de pessoas diferentes, né, e a atenção que nós precisamos ter com cada um. E também as passagens, né, que a Eloá vai citar, eu vou colocar também como texto referência. Ok. Então tá em Filipenses 4, 7, que diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, o Senhor, ele dá essa paz que é incompreendida pelos homens, e ele guarda o nosso coração, ele guarda a nossa mente, e assim nós precisamos meditar, investir o nosso tempo, investir a nossa mente nas coisas santas de Deus. E colocar em prática, ter o plano de ação, né, para largarmos daquilo que não agrada o Senhor, né, e passarmos a agir de forma e meditar naquilo que é bom e agradável a Deus, para testemunharmos dessa paz para quem ainda não conhece o Senhor Jesus. E eu queria também ler em Mateus 6, a partir do verso 25, que diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com os dias de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, para mim, é um exercício diário me lembrar das aves que o Senhor cuida. Então, se o Senhor cuida das aves que não plantam, que não se ajuntam, que não tem uma reserva, né, não tem uma moradia fixa, se o Senhor cuida das aves, o Senhor também cuida de mim, o Senhor também cuida de vocês. E por mais que eu queira mudar situações que são indesejáveis e desagradáveis, eu não consigo alterar o curso da vida.
Então, eu preciso manejar minhas expectativas mediante as situações e depositar a minha confiança no Senhor. E o Senhor conhece as minhas necessidades, Ele sabe de tudo aquilo que eu preciso, e eu preciso fazer diariamente esse exercício de conseguir descansar nele. Então, também isso não é uma fórmula assim que vai acontecer de um dia para a noite, mas é um exercício diário de você se comprometer, colocar aos pés do Senhor esse desejo de depositar a sua confiança nele, depositar a sua mente para ele avaliar, né, e trazer do mais profundo dos seus pensamentos, né, ao seu conhecimento. E à medida que mais a gente conhece o Senhor, mais a gente nos conhece. Então, a gente precisa desse exercício de confiar no Senhor, entregar o nosso coração, entregar a nossa mente nas mãos deles, porque em meio a toda essa situação inédita e nova e difícil de lidar, o Senhor, Ele está sentado no trono e tem o controle sobre todas as coisas. E é isso que eu queria trazer hoje para vocês, e espero que tenha contribuído e falado um pouco ao coração de vocês. Perfeito. Uma coisa que você falou aí, né, o descansar, e quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se conhece. Então, isso é fundamental. Né? Quero agradecê-lo mais uma vez. Hoje a gente bateu nosso recorde, nossas lives são de 20 a 30 minutos, hoje a gente já está com 1h10, mas foi um papo, 1h10 passou muito rápido. Muito legal, né? Muito obrigado pela disposição, pela cooperação aí com esse primeiro episódio nosso aí de bate-papo. E quero te agradecer de coração mesmo por essa força. Agradecer a todos que estão aqui. A gente teve diversos comentários, o pessoal aplaudindo, recebi o WhatsApp do pessoal falando que a live foi muito boa. Quero agradecer mesmo a participação do pessoal. Hoje foi surpreendente, apesar dos problemas técnicos que nós tivemos, mas com jeitinho a gente superou e sem ansiedade. Sem ansiedade, né? Adequando a situação, exatamente, esperando as nossas expectativas. Exatamente. Né? A gente tô muito feliz, sabe? Só tenho a agradecer pela participação, agradecer a todo mundo que está aqui. Reforçar que o clipe daqui a pouquinho vai tá disponível, né? Eu posso só colocar o link. Semana passada eu coloquei o clipe para rodar, o YouTube, o Facebook percebeu que era um fluxo de música convencional e cortou a live, eu tive que colocar ela de novo, mas tudo bem, a gente vai se adequando aí, né? E agradeço de coração mais uma vez a todo mundo aí, gente, muito obrigado, boa noite para todo mundo, e quarta-feira que vem às 9 horas estaremos aqui de novo. Um abraço a todo mundo. Obrigada, Juliano. Eu que agradeço. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.